Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Clóvis, né? E nós estamos falando hoje sobre o período entre guerras, tá? A gente vai começar então corrigindo a quarta questão dos exercícios, né? Que foi o que foi o fascismo, né? O que foi o fascismo. O professor vai ler a resposta aqui para vocês de uma maneira pausada, tá? Mas aí depois, se você quiser anotar certinho, você volta aí o tempo no vídeo, tá? Para você poder copiar caso você tenha errado, tá? Então vamos lá. Coloquem aí então. Regime político italiano. Regime político italiano. Que tinha como principais características a intervenção do Estado em todas as esferas. A intervenção do Estado em todas as esferas. Aí o professor colocou lá no texto entre parênteses, né? Política social, econômica e cultural. Fecha parênteses, vírgula. O cerceamento das liberdades civis, vírgula, como liberdade de ir e vir, vírgula, liberdade de expressão, vírgula, liberdade de imprensa, vírgula, o nacionalismo e a militarização. Tá? Pessoal, então, agora vamos à explicação aí, né? Sobre o que é o fascismo. A Itália, pessoal, ela saiu muito enfraquecida da Primeira Guerra Mundial, tá? Lembrando aí das sanções que ela sofreu por parte dos países vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, né? Mesmo só lembrando que a Itália mudou de lado um pouco antes do final da Primeira Guerra, assim como posteriormente ela faria na Segunda também, né? Mas assim, ela saiu bastante enfraquecida, bastante empobrecida, né? Então a Itália entrou num período aí de desestabilidade econômica, né? De recessão econômica, um período bem ruim, né? Nesses períodos bem ruins aí que acontecem, geralmente, né? Vivemos coincidências, né? A história está aí para nos mostrar isso. Geralmente se é eleito um salvador da pátria, né? E esse salvador da pátria lá na Itália foi o Benito Mussolini, né? O Benito Mussolini ele tinha um discurso bastante populista, né? Um discurso de resgate dos valores italianos, né? Sempre, geralmente, esses discursos populistas aí, principalmente de líderes totalitários, né, líderes que se identificam com o totalitarismo, eles são, né, sempre baseados na corrupção, na fé, apelam para a fé das pessoas, né? Tentam sensibilizar as pessoas e transformam eles em pseudo-heróis, né? E aí o povo, assim como foi com Hitler, né? E assim como foi Mussolini. Aliás, é bem interessante porque Hitler se inspirou bastante no fascismo do Benito Mussolini para depois construir o nazismo, né? Eles têm bases bem fundamentadas e bem parecidas entre elas, né? Que são o quê? Cerceamento das liberdades civis, né? Então, assim, tudo agora passa a ser vigiado, o horário que você entra e sai, não pode ter oposição, né? Oposição tem que ser esmagada, centralização do poder em apenas uma pessoa, né?
Liberdade de imprensa, então, nem pensar. Liberdade para você criticar o governo, muito menos, né? Liberdade para se investigar o governo também e possíveis corrupções, também a gente não vai encontrar, tá? Intervenção do Estado em todas as esferas, seja ela política, econômica, social, cultural, né? Então, nessa época, a gente vai ter uma cultura italiana aí voltada ao heroísmo, né? Dos que se envolveram em combates, né? Nós vamos ter aí na questão política também isso que eu acabei de falar, as empresas, né? As empresas agora vão funcionar de acordo com o direcionamento do governo, então tem uma forte influência do governo na economia, né? O governo mais ou menos que escolhe lá o que vai ser produzido, quanto vai ser produzido, onde, como, né? Além também do aspecto econômico, né? Que também vai ser influenciado pelo fascismo, tá? De Benito Mussolini, tá? Nacionalismo exacerbado, né? Quando eu falei para vocês sobre o que era o nazismo, também a gente vai poder verificar aqui, tá? Que é aquele sentimento xenófobo, né? Que cria nas pessoas que os italianos são melhores do que todo o resto, tá? Esse sentimento de patriotismo exacerbado, né? Até fantasioso, né? Também, porque se a gente for ver, nenhuma sociedade e nenhuma cultura é construída por apenas um povo, né? Então, assim, é influência de vários povos, principalmente hoje no mundo globalizado, né? Então, isso aí é uma balela, é uma besteira, né? Não que o patriotismo seja uma besteira. Agora, esse nacionalismo, esse patriotismo doente, exacerbado, que beira a xenofobia, né? O que é xenofobia? Xenofobia é a aversão por tudo que é estrangeiro. Esse sim realmente é prejudicial, né? Tá? E resumindo, é isso aí então, tá? Vamos lá para a segunda pergunta, então? Vamos dar uma olhadinha aqui. Segunda não, né? Perdão, é a quinta, né? O que aconteceu na Rússia em 1922, né? Em 1922, a Rússia então vai se tornar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Em 1918 nós tivemos a Revolução do Proletariado, que foi a Revolução Comunista, né? Na Rússia, e em 1922 nós temos a ascensão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que era a união da União Soviética com mais 15 países, né, que formariam então o bloco soviético, o bloco socialista, né, que depois, em meados enfim do século XX lá, início do século XXI, já não temos mais a União Soviética, né? Ela já não existe mais, tá? Então vou passar aqui a resposta para vocês do caderno, tá? Vamos lá. A resposta que eu coloquei no caderno para vocês. Tá aqui. Achei. A Rússia, após o êxito da Revolução do proletariado, pessoal, só entre aspas aí, é como o marxismo trata, né, classifica a classe trabalhadora, né, os desprovidos de poder aquisitivo, tá? Que não são donos dos meios de produção. Vírgula. A Revolução Russa, vírgula, tornava-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
tornava-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1922, formando um bloco socialista. Beleza? Vamos passar para a próxima, então. Quais são as causas da ascensão de Hitler ao poder na Alemanha, né? Pessoal, então lá com o Tratado de Versalhes, né, com as duras sanções lá dos países vencedores sobre a Alemanha, né? A Alemanha, assim como a Itália, também passou por um período muito grave de recessão econômica, de conturbação política, né? De instabilidade, política, que levaram do mesmo jeito como foi na Itália a se eleger um herói, um líder da nação, né, um Führer, né, como se fala em alemão, e eleger um herói para tirar a Itália daquele buraco, né? As sanções contra a Alemanha foram muito duras, né? Foram sanções econômicas, a Alemanha teve que pagar uma baita de uma grana lá, milhões e milhões na época lá de dólares lá, para os aliados, teve que diminuir drasticamente o seu número de exército, teve que diminuir drasticamente também a sua frota naval, a sua construção de armas, né? Algumas restrições econômicas também que foram impostas, né, pelos países vencedores, além, né, da perda territorial também, perda de minas de carvão para a França, enfim, o tratado foi bem duro contra eles, né? E aí, nessa hora de desespero, nessa hora de instabilidade política, né, sempre se elege um herói, um salvador da pátria, né? E é assim que o Hitler chegou ao poder, né? Mesmo com a sua mente doentia, mesmo com seus ideais deturpados, né? Na hora do desespero, o povo abraça uma causa mais radical, um discurso mais violento, né? A história também tem provado que isso aí se repete, né? São ciclos que se repetem, por isso que é tão importante, né? Por isso que a história é tão importante, para que nós aprendamos aí com os nossos erros do passado, tá? Então o professor vai ler para vocês a resposta aí que o professor espera que vocês tenham no caderno, ou algo parecido, próximo com isso que o professor vai falar, tá? Então vamos lá. Aproveitando-se do sentimento da população e inspirado por Benito Mussolini e o fascismo, o líder do Partido Nacional Socialista, entre parênteses o professor colocou lá nazista, né? Porque nacionalismo lá em alemão, né? Fica nazista, né? Nazi, né? Nacionalismo nazi, tá? Entre parênteses, então, nazista. Adolf Hitler, chega ao poder em 1933, tá? Então, pessoal, aproveitem, corrijam aí, tá? Qualquer dúvida, vocês mandem as dúvidas para mim, pode mandar aqui no vídeo. Aproveita, dá um joinha, dá um like, ajuda o professor aí, tá? Um abraço para vocês, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.